Boa noite, meus amados e amigos e irmãos. A paz de Deus. Se puderem curtir e compartilhar, sintam-se à vontade. E os que quiserem também fazer comentário, também é justo. Amado e bondoso Deus, graças te dou por tudo quanto o Senhor nos concede. Rogo-te perdão pelos meus pecados e por cada ser humano. Dá-nos um espírito de sabedoria para o entendimento do teu pão espiritual. Seja feita a tua vontade e nos abençoe. Em nome de Jesus. Amém. No livro de Marcos, capítulo 8, a segunda multiplicações dos pães. Aqui nem passou a primeira ainda. Verso 1. Naquele dia, havendo muito grande multidão e não tendo o que comer, Jesus chamou a si os seus discípulos e disse-lhes: Tenham compaixão da multidão, porque há já 3 dias que estão comigo e não têm o que comer. E se os deixar ir em jejum para casa, desfalecerão no caminho, porque alguns deles vieram de longe. E os seus discípulos responderam-lhe: Donde poderá alguém satisfazê-los de pão aqui no deserto? Fizeram uma pergunta. E perguntou-lhes: Quantos pães tendes? Jesus fez outra pergunta. E responderam-lhe 7, né? E disseram-lhe 7. E ordenou à multidão que se assentasse. Que se assentasse no chão, e tomando os 7 pães, e tendo dado graças, partiu-os e deu-os aos seus discípulos, para que os pusesse diante deles. E puseram-nos diante da multidão. Tinha também uns poucos peixes, e tendo dado graças, ordenou que também os pusesse diante, e comeram e saciaram-se, e dos pedaços que sobejaram ou sobrou, levantaram 7 cestos, e os que comeram eram quase 4.000, e despediu-os. Nós sabemos, né, que as palavras são idênticas, não faz diferença, mas tem uma passagem aqui, nessa leitura, que me chamou a atenção. Que passagem é essa? É uma passagem que está acontecendo nas nossas igrejas, na casa onde habita o nome do Senhor. As pessoas vão para o culto, e se o pregador passar 5 minutos, 10 minutos, 15 minutos, ficam tudo asilados para ir para casa, dizendo que é para comer. Porque estão com fome, por causa disso, por causa daquilo, com medo do marido com medo da mulher, com medo dos filhos, da repressão dos filhos dentro de casa. Mas
algo que me chamou aqui a atenção foi o verso 2, que Jesus diz que aquele povo estavam 3 dias, há 3 dias, ouvindo a palavra de Deus, que saía da boca de Jesus, ou seja, do próprio Deus. Então, por que eu estou fazendo esse comentário? Porque ninguém tira tempo para Deus. Já estão acostumados como animal, como boi e cavalo no coxo. É aquela comidinha naquela hora certa. Tem que estar ali na hora certa. O animal é cativo. Ele já sabe a hora de vir para ali, para o coxo. Mas ali não tem a palavra de Deus, não tem o pão da vida. Mas nós temos que aprender a ouvir mais a palavra do Senhor. Não é porque o pregador passou alguns minutos adiante que todo mundo tem que se levantar e ir embora ou ficar ali maquinando na mente. Veja aqui o que aconteceu. 3 dias. Nem marido e nem mulheres que estavam em casa brigavam com esse povo que estava ao lado de Jesus. Gente, o que o inimigo quer é isto. É afastar da presença de Deus. E muitos vão embora sem receber a bênção do culto final. Sem receber a bênção depois da pregação. E muitos ficam para receber, mas contra a própria vontade, murmurando no fundo do coração. Misericórdia, eu peço por cada um de nós que age dessa forma. Aqui, nesta passagem, não foi 10 minutos nem 20 minutos a mais, não. Foram 3 dias. Mas os discípulos, para dar continuidade, eles ainda não tinham entendido. Parece que esqueceram que Jesus tinha dado de comer quase a 5.000 pessoas. Isso afastando, não incluía nem crianças e nem mulheres. Eram homens. Aqui foram 4.000. Não foi contado homens e nem mulheres. Boa noite, Ana. Ana Ferre. A paz, que Deus te abençoe, minha irmã. Glória a Deus. Então é isso, meus amados. Quando forem à casa do Senhor, esqueça que o tempo é tempo. Esqueça. Se um homem te largar, Jesus cuida de ti. Se ele te largar, porque você tem amor a Jesus. Se a tua mulher te largar, Jesus cuidará de ti. Não se apresse e nem apresse o pregador. Parece que o povo está que nem animal, como eu já falei, para comer a ração no tempo certo. Se a ração passar do ponto, o animal vai embora, ou ele deixa tudo ali. O pão da vida é muito mais do que uma ração, meus amados. É salvação. É vida. Então, para se deixa depressa
e fica na casa do Senhor com paciência, aguardando a mensagem terminar, come o alimento por completo, não come pela metade, sai de lá com a bênção que Deus tem para ti. Glória a Deus. Vamos para o outro verso, porque são 38 versículos, mas os versículos são longos. O fermento dos fariseus. Eu poderia muito bem falar isso aqui, o fermento do fariseu, e não ler. Porque qual é o fermento dos fariseus? Qual é o fermento do que se diz ser filho de Deus? É sempre estar murmurando, é sempre estar conspirando, é sempre estar planejando algo, é sempre estar com pressa, é sempre estar impaciente ou duvidar da palavra do Senhor, ou indo mais além, distorcendo a palavra de Deus. Este é o fariseu e o fermento na vida do fariseu. Misericórdia, tem compaixão, Senhor. Essa política não dá paz a ninguém. Só a misericórdia de Deus. Oxe. Verso 10. E entrando logo no barco com os seus discípulos, foi para as regiões Dalmanutura, e saíram os fariseus e começaram a disputar com ele, pedindo-lhe para o tentarem um sinal do céu. E suspirando profundamente em seu espírito, disse: por que pede esta geração um sinal? Jesus faz uma pergunta, por que pede esta geração um sinal? Em verdade vos digo que a esta geração não se dará sinal algum. E deixando-os, tornou a entrar no barco e foi para o outro lado. E eles se esqueceram de levar pão. E no barco não tinha consigo senão um pão. E ordenou-lhes, dizendo: olhai, guardai-vos do fermento dos fariseus e do fermento de Herodes. E arrazoavam entre si, dizendo: é porque não temos pão? E Jesus, conhecendo isso, disse-lhes: para que razoais, que não tendes pão? Jesus fez uma pergunta. Não considerastes, nem compreendestes ainda? Jesus faz uma pergunta. Tendes ainda o vosso coração endurecido? Jesus pergunta, você tem o coração ainda endurecido? Verso 18. Tendo olhos, não verdes? É pergunta. Jesus faz. Tendo ouvidos, não ouves? Outra pergunta. E não vos lembrais quando parti os 5 pães entre os 5.000, entre os 5.000, quantos cestos cheios de pedaços levantaram? Outra pergunta. Disseram-lhe, responderam a Jesus, 12. E quanto parti? E quanto
Não, perdão, verso 20. E quando parti os 7, e entre os 4.000, quantos cestos cheios de pedaços levantastes? Jesus faz a pergunta e responderam: 7. E ele lhes disse: como não entendeis ainda? Outra pergunta Jesus faz: como ainda não entendeis? E não era do fermento que se bota na massa que Jesus estava falando, mas do fermento que sai da boca, dos pensamentos inúteis e do coração cheio de pedra, duro, de pedregulho, né? Jesus estava falando da desobediência, da perseguição, da falta de crença e de fé. Doutrinas erradas, Jesus estava falando, porque quem não anda na doutrina de Deus levanta falso testemunho e fala coisas que os anjos ficam tristes e o próprio Jesus chora. Porque Jesus intercede por mim e por você. Glória a Deus. Não vamos ser como os fariseus, mas vamos ser como Jesus nos ensinou. Espelhe-se em Jesus e jamais serás mentirosos. Eu também preciso disto. Eu também preciso de Jesus para que eu não possa ser mentiroso e desobedecer à lei de Deus. Então é isso, meus amados. Tem muita coisa, mas eu vou ficar hoje por aqui, viu? Até o verso 21. Amanhã daremos continuidade aos outros versículos, do 22 ao 38, porque são longos. Ainda tem 3 passagens. Peço desculpa a vocês. Amanhã a gente estuda os outros, do 22 ao 38. Mas quero deixar uns versos para vocês examinar. Amanhã eu cito os versos todos aqui. Mateus 16, de 1 a 12. Mateus 12, 18 a 42. Lucas 11, 19. Lucas 11, verso 19, 29, né? Verso 29 a 32. Lucas 12, 1, 8. Lucas 12, 1 e 8, 18. Isaías 6, versículo 9 e 10. Que nós possamos nos convertermos e nos arrependermos, porque os fariseus não se arrependem, não enxergam o pecado. Mas nós não somos fariseus. Nós temos que enxergar os nossos pecados e nos converter diante de Deus. A ponto que quando nós pecarmos, é bom pedir que a justiça de Deus seja feita e que queira receber a punição de Deus, porque é a mais justa que existe, é única sobre todos os seres em todo o universo. Peço que nas suas orações lembre de mim. Santo Deus e amado Pai, obrigado, Senhor, pela mensagem a qual o Senhor tem para mim e a qual o Senhor me concedeu neste momento. Mais uma vez rogo o teu perdão, nos perdoa-nos por todos os nossos pecados,
nossos familiares, todo o teu povo e cada ser humano na face da terra. Dás uma noite de sono reparadora na companhia dos teus anjos e o teu Espírito Santo nos convencendo do pecado, do juízo e da tua justiça. E que a tua paz esteja sobre cada ser humano neste momento e nos conceda a bênção conforme o teu querer, em nome de Jesus. Amém. Uma boa noite a todos e até amanhã.